Olá, meus queridos, muito bom dia! Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física, aqui do canal Educação. E a gente está começando mais um dia de aulas pelo canal Educação. Galerinha, vamos começar mais um dia de aula, mais uma quinta-feira de aula e deixa eu agradecer a presença de todos vocês, né? Já que vocês estão aí 7 horas da manhã, plena quinta-feira de aulas, já estão aí no pique de mais um dia para você adquirir mais conhecimento, né? Para a galerinha do YouTube, deixa eu dar o meu bom dia. Gabriel André já está presente aqui desde cedo. Muito bom dia, meu querido. As pessoas que estão também presentes pelo YouTube, além do Gabriel, muito bom dia. Aos meus queridos e lindos polos, né? Estou vendo que nossa sala de aula está cheia aqui pelo canal Seduc PI1, né? Estou vendo aqui o Polo de Oeiras. Dá aquele bom dia, professor, tudo bem, Oeiras? Jerumenha, Jacobina, muito bom dia também. Dá aquele bom dia, Prata do Piauí, Pajeú, São Gonçalo, Alvorada do Gurgueia, Dom Inocêncio, Francisco Macedo, deixa eu ver quem mais, deixa eu ver, Seduc PI 05, qual é esse polo? Depois você coloca o nome, né, se for realmente um polo, Seduc PI 05, tá? Então a gente vai querer aí a presença de todos vocês, a participação de todos vocês durante a nossa aula, tá bom? Fica aí o meu pedido para que a gente faça uma aula mais que especial nessa quinta-feira, certo? Galerinha, vamos então começar nosso encontro de hoje, né? Nosso encontro de quinta-feira, continuando o tema que nós iniciamos na aula de terça-feira. Na aula de hoje, galerinha, a gente vai continuar o tema de propagação de calor e o clima, beleza? E para a gente falar de propagação de calor, foi necessário a gente começar desde o início, lá da base de calorimetria, de termologia. Então aqui eu trago para vocês o conteúdo de calor e temperatura. Nesse conteúdo, a gente definiu o que era temperatura, definiu o que era calor e também associamos esses termos a alguns conceitos da termologia, ao conceito de energia térmica, né? Ao conceito de equilíbrio térmico, ao conceito de sensação térmica. E agora a gente vai aplicar todos esses conhecimentos através de questõezinhas, tá bom? Então, na aula passada, vou passar aqui para vocês o nosso roteiro, nós trabalhamos todos esses temas. A gente falou de termologia, o que era a termologia, que é a área de estudo da física e procura estudar os fenômenos térmicos, tá? A gente nós diferenciamos os termos temperatura e sensação térmica, que são termos diferentes. A temperatura a gente definiu como uma grandeza que vai adiantar para a gente, vai dizer para a gente o estado térmico de uma substância, certo? Sensação térmica já seria, jovenzinhos, um conceito mais relacionado ao tato, à sensibilidade do seu corpo. Que a sensação térmica ela não vai dizer o estado térmico de um corpo, não vai dizer, não vai adiantar para a gente a definição da velocidade das moléculas, do valor que está realmente a temperatura do corpo. A sensação térmica ela só vai dizer se o corpo está quente, frio ou morno, tá?
E aí você não consegue dizer mais que isso, não consegue caracterizar o objeto mais que isso através da sensação térmica. Calor e energia térmica são conceitos bem parecidos, só que o calor é quando a energia térmica se transfere de um corpo para outro, tá? Exatamente, o Gabriel já ajudou aí o pessoal que está acompanhando pelo YouTube, já colocou a definição de calor. Calor é uma transição da energia térmica, é um movimento da energia térmica, né? Então é quando a energia térmica ela sai de um objeto A para um objeto B, ou ela se transfere no mesmo objeto entre dois pontos diferentes, tá? Por exemplo, como é que uma colher de ferro de alumínio, uma concha de ferro de alumínio, ela vai aquecer enquanto você mexe a comida? É porque a concha, a parte da concha da colher, ela está em contato direto com a comida quente. Vai receber energia térmica da comida e vai aquecer até o cabo, que é onde você está pegando na colher. Por isso que você sente a colher aquecendo com o tempo, certo? Porque a energia térmica vai sendo transmitida de um ponto da colher até outro ponto da colher. Isso a gente chama de calor, tá? Essa transmissão de energia térmica pelo material, ok? E aí, galerinha, a gente definiu que o equilíbrio térmico era um ponto de igual temperatura entre dois ou mais corpos e o termômetro utiliza esse equilíbrio térmico também para medir a temperatura do seu corpo. Por isso que a gente coloca o termômetro abaixo do braço e deixa ele ali por alguns minutinhos, que é para o seu corpo trocar calor com o termômetro e assim nós termos um equilíbrio térmico entre os dois materiais, tá bom? Galerinha, de Jacobina, que está presente aqui na nossa aula, muito bom dia, quero a participação de todos vocês. De qual unidade escolar vocês estão falando? Coloque aí no chat, coloque aí nas mensagens públicas para saber, para dar um alô para a unidade escolar que vocês estão acompanhando essa aula. Muito importante para a gente, tá? Muito bom saber de onde vocês estão falando direitinho, tá bom? Jovens, continuando então a nossa aula, já que a gente falou de todos esses conceitos na aula de terça-feira. Opa! Galerinha de Jacobina está falando da unidade escolar Severo Rocha, né? Um beijo, um abraço para a galerinha de Severo Rocha. Primeira série da unidade escolar Severo Rocha que está nos acompanhando. Um alô, Jacobina, um alô, unidade escolar Severo Rocha. Grande abraço para vocês. Continuem assim, tá? Continuem assim, sempre interagindo. Um abraço também para o nosso professor, nossa professora mediadora, que está acompanhando a unidade escolar Severo Rocha, primeira série, tá bom? Prazer tê-los aqui nas aulas do canal Educação, certo? Eu que fico grato, tá? Pela presença de vocês e vamos participar, tá bom? Vou colocar aqui a nossa primeira questãozinha para vocês, que diz o seguinte: calor é. Calor é. Então eu quero que você marque a alternativa mais próxima do conceito de calor, mais próxima do que significa calor, tá bom? Então, jovenzinhos, eu vou te dar 2 minutinhos para você analisar essa questãozinha e a gente volta depois com o gabarito dela, certo? 2 minutinhos e depois a gente volta.
Muito bem, jovens. Jacobina respondeu a nossa primeira questão. José William está aqui dando bom dia também pelo chat do YouTube. Gabriel também participando da nossa aula. Elesbão Veloso também respondendo a questão. Muito bem. Jovens, vamos só relembrar da aula passada, tá? Calor é. O que eu falei ainda na aula de hoje e também a gente definiu na aula passada. Calor, jovenzinhos, está relacionado à energia térmica, tá? Energia térmica é uma energia que é acumulada dentro do nosso corpo, correto? Porém, quando essa energia ela é trocada com outro corpo, ela passa a se chamar calor, tá? Então, calor só é o processo de você, levar uma parcela da energia que você tem para outro corpo. Isso que é calor, tá? Então, a energia que se transfere de um corpo para outro, nós definimos como calor. E existe uma condição para que essa energia térmica ela saia de um corpo e vá para outro. Ok, Pavussu? Qual é a condição, galerinha linda de Pavussu? A condição é que exista uma diferença de temperatura entre eles. Ok? Depois que eu chego a uma mesma temperatura, não pode mais ter transição de energia, não pode mais ter transferência de energia. A transferência de energia acaba. Então, a definição de calor está associada a essa condição. É um processo de você transferir energia de um corpo para outro, ou de um mesmo corpo, porém em duas partes diferentes, devido à diferença de temperatura, quando existe diferença de temperatura, tá bom? Então a gente marcaria, jovenzinhos, qual letra? Vamos lá. A letra A diz que é uma energia contida em um corpo. Calor não pode ser contido, não pode ser armazenado, tá, gente? O que é armazenado, jovens? Energia térmica, tá? Energia pode ser armazenada, mas calor não pode. Então, a letra A está fora. Cuidado para não confundir. Letra B, a energia que se transfere de um corpo para outro quando existe diferença de temperatura. Então, o nosso gabaritozinho correto seria a letra B, tá, jovens? Letra B de bola, certo? Então, calor é uma energia que se transfere de um corpo para outro devido à diferença de temperatura entre eles. Letra C, um fluido invisível, professor? Não, não é um fluido invisível. Antes tinha essa ideia de que era um fluido invisível. Por quê? Porque já se conhecia o conceito de eletricidade. E na época pensava que a eletricidade era um fluido, igual à água, que se transfere. Se você jogar água por um ralo, a água vai sair de um ponto para outro, né? Então antes se pensava que o calor era um fluido igual à eletricidade da época. Porém, foi descoberto que não é um fluido, né? Então, letra C está errada. Letra D, a transferência de temperatura de um corpo para outro? Não, jovens, não é a transferência de temperatura. É a transferência de energia. Transferência de energia. Beleza? E a letra E,
A energia que se transfere espontaneamente, beleza, ela se transfere naturalmente. Por exemplo, quando você está num ambiente frio, aqui no estúdio, por exemplo, está frio. Por que que eu estou sentindo essa sensação de frio? É porque o ar-condicionado, ele está com a temperatura muito baixa. E o meu corpo, ele tem em média 36, 37 graus. Ok? Então, como existe uma grande diferença entre a temperatura ambiente, por causa do ar-condicionado, e a temperatura do meu corpo, eu vou trocar calor com o ambiente. Eu vou trocar energia com o ambiente. A ponto de o meu corpo e o ambiente ficarem com temperaturas próximas, entrarem em equilíbrio térmico. Como o ambiente está mais frio, eu vou doar energia para o ambiente. Então, à medida que o tempo vai passando, a minha temperatura ela tende a diminuir um pouco. Então, eu sinto essa sensação de frio, tá? Então, a sensação de frio é porque você está perdendo energia térmica e a temperatura do seu corpo ela vai diminuindo um pouco, tá? Então, essa transferência ela é espontânea. Basta os dois objetos terem temperaturas diferentes, tá? Basta os dois objetos terem temperaturas diferentes. Essa energia ela se transfere espontaneamente. Porém, ele errou quando ele falou que é do corpo menor para o de maior. Não, é o contrário. É sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Sempre é do que tem mais para o que tem menos. Né? Então, por isso que a letra E também está errada, junto com a letra D. Gabarito letra B de bola. Certo, jovens? Eu vou fazer o mesmo pedido que eu fiz para Jacobina. Vou fazer também para Elesbão Veloso, Pavussu, Uruçuí. Já entraram em contato aqui com a gente. Eu quero saber qual é a unidade escolar de vocês, tá? Coloquem aí no chat, nas mensagens públicas, de onde vocês estão falando, galerinha de Elesbão Veloso, de Pavussu, de Uruçuí. Quero entrar em contato com vocês. O João Vitor, que está aqui no chat do YouTube. Maria da Guia também. A Lilian, muito bom dia. E vou querer saber de qual cidade, qual município, qual unidade escolar vocês estão falando, tá bom? Belezinha? Jovens, ficou alguma dúvida nessa primeira questão? Tudo tranquilo? Podemos ir para a próxima? Podemos continuar a aula? Vou para a próxima questãozinha, tá? Qualquer coisa vocês pedem e aí eu volto. Segunda questão. Segunda questão, mesmo jeito. Vou te dar 2 minutinhos para você analisar e aí a gente volta com a resposta, tá? 2 minutos.
Vamos lá, jovens! Unidade Escolar Cipriano Vieira de Sá, sempre presente aqui conosco. Muito bom dia. Galerinha de Pajeú, sempre antenada nas aulas do canal Educação. Prazer estar aqui com a galerinha de Pajeú, da Unidade Escolar Cipriano Vieira de Sá. Muito bom dia, muito bom dia. José William, gabaritou já a segunda questão. Galerinha de Jacobina também. E aí, quem mais? Quem mais? Só esses dois? Não acredito. A gente acabou de falar a resposta. Opa, Elesbão Veloso também já colocou o gabarito. Uruçuí. E aí, Uruçuí? Gabriel também já colocou o gabarito dele para a segunda questão. CEP Benedito Portela Leal, galerinha de Elesbão Veloso, sempre presente também conosco. Um prazer, tá? Ter Benedito Portela Leal com a gente. Sempre antenada, sempre participando. Top essa primeira série. Jovens, um abração imenso aí para o CEP Benedito Portela Leal. Um cheiro. Galerinha, quem mais? Bora lá responder essa segunda questão? Ela diz assim: assinale a afirmação em que o conceito de calor está empregado corretamente. Ou seja, eu vou procurar entre essas quatro alternativas, qual é o conceito correto para uma situação do cotidiano, certo? Então imagina que numa situação do cotidiano você possa observar que a temperatura de um corpo diminui quando ele perde parte do calor que nele estava armazenado. A gente vai analisar bem aqui, ó. Armazenado. Jovenzinhos, eu posso armazenar calor? Quero saber aí de vocês. Vocês que vão me dizer. Não vou falar nada, não. Eu posso armazenar calor? E aí? Sim? Não? Não? Sim? Quero saber. Calor, é possível a gente armazenar? Professor, calor eu armazeno? Não, né? Isso, Jacobina, isso, Gabriel. Não podemos armazenar calor, não. Não pode. Calor, ele está relacionado a uma transição de energia, a uma saída ou uma entrada de energia. O que eu posso armazenar, professor? Eu posso armazenar energia térmica. Mas quando essa energia térmica está saindo, no momento de saída ou no momento de entrada no objeto, aí que ela se chama calor. Professor, e quando esse objeto ele recebe aquela energia térmica, qual o nome que ela fica dentro dele? Ela se chamará energia térmica de novo. É assim, ó, gente, ó. Imagina o seguinte. Imagina que você tem um corpo A e um corpo B. Entre o corpo A e o corpo B, há uma transmissão de calor, há uma transmissão de energia. No momento que está acontecendo a transmissão de energia, a energia se chama calor.
Porém, quando o B recebe, obrigado, A, eu recebi aqui a sua energia térmica, muito obrigado. Então, quando o B ele recebe a energia térmica de A, passa a ser dele, é dele, tá? O A não entregou para ele, não deu de presente? Pois é dele a partir de agora. Então, no momento que o B recebe, esquece o nome de calor. Agora vai se chamar energia térmica de B. Tá? Por isso que calor nós não armazenamos. Calor não pode ser armazenado, não. Então, por isso que a letra A está errada. Certo? Eles compartilham essa energia cedida, beneficiando o outro corpo, exatamente. Eles compartilharam essa energia perdida, que no ato do compartilhamento a energia se chama calor, somente no ato do compartilhamento ela vai se chamar calor, porém, quando o outro objeto recebe, passa a ser dele. Aí ele pode acumular, porém, aí ela troca de nome novamente, né? Ela era energia térmica de A, no ato da transição passa a se chamar calor, e quando B recebe, ela passa a se chamar energia térmica de B. Certo? Letra B de bola. A temperatura de um corpo aumenta quando ele acumula. E aí, jovens? Quando ele acumula calor. Acumular não é um conceito, não tem o mesmo conceito de armazenar, não? São o quê? São sinônimos, né? Acumular e armazenar são sinônimos. É o ato de você guardar, de você ficar para si, né? Então, não posso armazenar, não posso acumular calor. Letra B também está errada. Letra C. Eu vi muita gente botando aí letra C. Será que é letra C mesmo? Bora ver. Letra C. A temperatura de um corpo diminui quando ele cede calor para o meio ambiente. Eu falei isso agora há pouco, um exemplo idêntico. Quando eu falei que eu estava aqui no estúdio, num ambiente frio, e eu estava com uma temperatura maior do que a do estúdio, o que eu disse? Eu vou ceder energia térmica para o ambiente e eu inicio aí uma sensação de quê? De frio. Eu começo a sentir frio. Por quê? Porque eu estou cedendo energia térmica para o meio ambiente. E aí a minha temperatura ela diminui um pouco. Então, no ato de você doar energia, doar calor para o ambiente, o seu corpo ele diminui um pouco a sua temperatura. Por isso a sensação de frio. Por isso que o gabarito correto é a letra C. Muito bem. Galerinha que marcou letra C de Canal Educação. Parabéns, 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 parabéns. Jacobina. Parabéns, Elisbão Veloso. Parabéns aos meninos, aos jovens que estão presentes pelo YouTube também. Tá? Muito bem. Professor, para finalizar, e a letra D? O aumento da temperatura de um corpo é um indicador de que esse corpo armazenou calor. Aqui também não pode, tá? Não podemos armazenar calor. Por isso, o gabarito seria a letra C. Jovens, e a sensação de calor, professor? O senhor falou da sensação de frio.
Mas e a sensação de calor? É só um processo oposto ao do frio. Se o do frio é uma consequência da perda de calor, da perda de energia térmica, a sensação de calor é uma resposta do nosso corpo ao ganho de energia térmica. Tá? É só uma resposta do nosso corpo para o ganho de energia térmica. E o suor? Vocês sabem o que é o suor? A gente falou disso no início do ano, quando a gente estava falando de processos de mudanças de fase. Aí eu falei para vocês no meio da aula que o suor era a liberação de água do nosso corpo na tentativa de manter a temperatura estável, né? É igual o frio. Quando você está com frio, o que acontece com o teu corpo? Você começa a se tremer, né? Começa a mover os músculos involuntariamente. É uma resposta do teu corpo também. Para quê? Para manter a temperatura do teu corpo estável. Quando você está com muito frio, que começa a se tremer, ali o teu corpo ele está provocando esse movimento involuntário para aquecer o teu corpo. Opa, tem alguma coisa errada aqui com o corpo do José William. Então deixa eu aquecer o corpo novamente, porque já está passando dos limites esse frio que eu estou sentindo. Então o corpo do José William vai começar a se tremer sozinho, porque aumentando o movimento das partículas, eu consigo aumentar a temperatura, né? Lembra que eu falei na terça-feira isso, que a temperatura está ligada diretamente ao movimento das moléculas, né? Então, aumentando o movimento dos teus músculos, do teu corpo, você está consequentemente aumentando o movimento das moléculas. Aí a tendência é aumentar a temperatura do corpo. Quando o Gabriel está lá fazendo a caminhada dele, está lá malhando, fazendo os exercícios diários dele, ele começa a suar, né? Por quê? Porque quando ele está se movendo, o que acontece? A consequência é o aumento de temperatura. E aí o corpo do Gabriel entende o seguinte: epa, a temperatura do Gabriel está subindo demais. Então deixa eu fazer alguma coisa para abaixar essa temperatura. Aí você começa a liberar suor. Teu corpo começa a liberar água. Para, ao contato com o ambiente, ao contato com o vapor do ambiente, aquela água, ela vaporize, ela vai entrar em processo de vaporização, e aí você vai sentir aquele ambiente um pouco mais ameno, você vai sentir um pouco de frio. Para quê? Para a tua temperatura diminuir, para não aquecer demais. É por isso que na febre, quando você está com febre e o pessoal fala, a febre está passando. Como é que a pessoa sabe que a febre está passando? Quando você começa a suar. Porque é o teu corpo dando a seguinte resposta: aqueceu demais, eu tenho que fazer alguma coisa para diminuir essa temperatura. Então ele libera água para acontecer aquela mesma coisa que eu falei do exercício, né? Para a água da superfície da tua pele vaporizar e durante esse momento da vaporização diminuir a temperatura do teu corpo. Então, o teu próprio corpo, ele responde à febre. Porque se esquentar demais o teu corpo, vai entrar em colapso o teu sistema nervoso, o teu sistema muscular. Todos os sistemas do teu corpo vão entrar em colapso. A mesma coisa acontece com o frio, né? Com a hipotermia e também com a hipertermia. Certo?
Jovens, vamos aí para a próxima questão. Trouxe aí o gabarito na tela, né? Letra C, como a gente falou. Vou te dar 2 minutinhos para essa terceira questão e a gente volta daqui a pouco. 2 minutos. Vamos lá, jovens. E aí? Jacobina também já respondeu, né? Galerinha do YouTube também já respondendo. Cadê os outros polos? Cadê a galerinha do YouTube? E aí, jovenzinhos? Ele diz assim: 3 corpos encostados entre si estão em equilíbrio térmico. Aí você tem que lembrar. Professor, o que é equilíbrio térmico, professor? Falei na terça-feira. Galerinha, equilíbrio térmico é só você pensar. Tá em equilíbrio? Então é idêntico, né? É próximo da igualdade. Você coloca ali 1 quilo de carne em um dos pratos de uma balança, coisa rara, né? 1 quilo de carne. Você colocar ali um dos pratos da balança. Do outro lado, para manter a balança equilibrada, o que o açougueiro faz? Ele coloca um pesozinho de 1 quilo também do outro lado. Ah, então aqui tem 1 quilo. Como é que ele sabe que tem 1 quilo? Porque a balança de pratos ficou equilibrada. Então a gente utiliza a balança de pratos dessa maneira. Eu vou colocando o peso de um lado e coloco o objeto do outro. Naquele momento que a balança de pratos ficou equilibrada, é porque a massa dos dois lados está idêntica. Certo? No equilíbrio térmico, acontece a mesma coisa. Você vai equilibrar as temperaturas. Então, os 3 objetos, eles trocaram energia térmica a ponto das temperaturas dos 3 serem iguais. Tá? Então, o gabarito para essa questão só poderia ser a letra, olha aí, B de bola. A temperatura dos 3 corpos é a mesma. Tranquilo? Bem fácil, né? Questãozinha bem tranquila.
Então, se eles estão encostados entre si, um vai transferir calor para o outro, até o momento que os três estarão com a mesma temperatura. Tá? Letra B de bola, né? Letra B de bons alunos. Isso daqui foi fácil, foi só para aquecer, né? Tranquilo, vi que Jacobino, Uruçuí, Gabriel, toda a galerinha que está nos acompanhando, José William participando também, acertaram essa questão. Vamos para a nossa próxima questão, tá? Olha aí. Em relação ao fenômeno do equilíbrio térmico, assinale a alternativa incorreta. Cuidado que aqui eu quero a errada, tá bom? 2 minutinhos para vocês e a gente volta. Vamos lá, jovenzinhos. Vamos então retornar para a nossa aula. Alice Vitória também está aqui com a gente. Bom dia, Alice. Tudo bem? José William, Gabriel também já participou. Deixa eu ver. Jacobina, Uruçuí também já participou. Então, vamos observar o seguinte. Como eu quero a afirmativa incorreta, eu vou procurar a errada. Então, vamos lá. Letra A diz o seguinte. O calor flui dos corpos mais quentes em direção aos corpos de menor temperatura. Tá correta, né? Tá correta. Cuidado, viu? Cuidado, eu quero a incorreta. Então, essa daqui tá correta. O calor, que é uma energia térmica em trânsito, vai fluir, ou seja, vai se transmitir para o corpo de menor temperatura. Mas vai sair da onde? Do de maior. Então, vai sair do mais quente em direção ao mais frio. Tá correto. Vamos para a letra B. Letra B diz que o calor flui espontaneamente entre corpos com diferentes temperaturas. Correto. Corretíssimo. Flui espontaneamente. É interessante a gente falar do espontaneamente, que isso aqui é natural, é um
conceito natural, né? Que diz que não precisa ser forçado. Isso acontece naturalmente. Porém, professor, tem como não ser espontâneo? Tem como ser algo forçado? Tem. Lá nas máquinas térmicas chamadas de máquinas frigoríficas, professor, como assim só acontece lá nas máquinas do frigorífico? Não. É uma geladeira, por exemplo, a máquina frigorífica. Um freezer, por exemplo, é uma máquina frigorífica. Lá na geladeira, esse processo ele não acontece naturalmente, ele tem que ser forçado, tá? Forçado de que forma, professor? Forçado a ser o inverso. Porque o calor naturalmente flui do mais quente para o mais frio, né? Então a geladeira, ela precisa de um compressor e de um inversor. O inversor, não é à toa que ele tem esse nome, ele vai inverter esse processo de transmissão de calor. Tá? O compressor ele vai comprimir o ar, a ponto dele passar a ser um ar liquefeito. Ele vai trocar de estado físico. E o inversor, ele vai pegar essa substância e vai fazer com que ela troque esse processo de, ao invés de sair da fonte quente e ir para a fonte fria, vai fazer o oposto. Vai sair da fonte fria em direção à fonte quente. Ou seja, o ar gelado da geladeira, na verdade, o ar quente que estava dentro da geladeira inicialmente, ele vai sair por trás da geladeira. Professor, mas o natural não seria do quente para o frio? Isso. Aí está fazendo o quê? Do frio para o quente. Está liberando lá para fora, que está mais quente. Então, quem faz esse papel é o inversor da geladeira. Tá? O ar-condicionado também é uma máquina frigorífica. Vai fazer esse mesmo papel. E aí, por isso que dentro da geladeira, e por isso que um ambiente que tem ar-condicionado vai ficar mais frio com o tempo, porque vai expulsando ar quente. Beleza? Tranquilos? Então a gente vai ver isso depois. Eu só quero que você analise que esse processo ele é natural quando ele fala que é espontâneo. Certo? Beleza? Então a letra B diz que o calor flui espontaneamente entre corpos de diferentes temperaturas. Tá correto. Tá? Ele flui espontaneamente, naturalmente. Certo? Letra C. O equilíbrio térmico é atingido quando dois ou mais corpos não possuem o mesmo valor de temperatura. Opa, tem alguma coisa errada aqui, né, não, professor? É quando eles possuem o mesmo valor de temperatura. Esse não é a única coisa errada nessa letra C. Tá? Por isso que é o nosso gabarito. Tá? Letra C de Canal Educação é o gabarito errado, que é o que eu queria na minha quarta questãozinha. Certo? Letra D, para a gente finalizar essa quarta questão, diz que chamamos de equilíbrio térmico a situação em que um corpo não realiza mais trocas de calor, uma vez que sua temperatura é exatamente igual às de suas vizinhanças. Tá correto, jovens? Quando eu chego no estado de equilíbrio térmico, eu não tenho mais trocas de calor. Oxe, professor, por quê? Olha o que tem na letra B. Letra B de bola. O calor flui espontaneamente
entre corpos com diferentes temperaturas. Enquanto esses corpos eles estiverem com temperaturas diferentes, tem fluxo de calor, tem troca de energia térmica. Porém, no momento que eles atingem o equilíbrio térmico, ou seja, um ponto, uma situação em que os corpos estão com a mesma temperatura, aí um vai se perguntar para o outro: ei, tu é o mais quente, é? Não, eu achei que era tu. Ninguém vai saber mais qual é o mais quente e qual é o mais frio. Então não vai ter mais troca de calor. Tá? Todos eles estarão com a mesma temperatura. Como não tem mais um mais quente e um mais frio, então não tem mais a troca de calor, certo? Por isso que a letra D está correta, ok? Jovenzinhos, para a gente finalizar, quinta questãozinha, eu quero a correta para a gente definir o que é temperatura. E aí, bem rápido, bem rápido, bem rápido. Bora? Letra A. É a energia que se transmite? Opa, se fosse lá no vestibular Enem, na hora que você encontrasse o conceito de energia, pode cancelar. Temperatura não é energia. Temperatura não é energia, ele quer energia. Perdão, ele quer temperatura, tá? O que é temperatura? O que é temperatura? Temperatura não é energia. Letra B. A grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor será a sua temperatura? Opa! Não, errou bem aqui, ó. Quanto mais agitada, maior será a sua temperatura. Tá errada. É uma grandeza, Gabriel, porém ele trocou aí. Ele diz que quanto mais movimento as partículas têm, menor é a temperatura. Tá errado. Letra C. Energia térmica em trânsito? Não. Falou de energia, não é temperatura. Letra D. É uma forma de calor? Calor não é energia? Então não pode ser o mesmo conceito, não. Ficamos aí com a letra E. Tá? É uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Mais agitadas estão essas partículas, maior será a sua temperatura. Gabarito letra E, jovens. Parabéns a todos que acompanharam essa aula. Muito obrigado pela presença de vocês. Participação incrível dos meus polos lindos. Participação incrível dos alunos do YouTube. Vamos ficando então por aqui, jovens. Nos encontramos próxima semana, tá bom? Tchau, tchau. Um forte abraço e bom restinho de semana para vocês.